Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 16, 37 a 45. Respondeu José a Faraó: Isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: Acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Quando o Senhor me levou a ler esses versículos, algo queimou em meu coração e testificou no Espírito, pois, ao ler a resposta de Faraó a José, ele mostrou o que realmente é viver na direção do Espírito Santo. E quando estamos falando de estar na direção do Espírito Santo, estou dizendo em viver no temor do Senhor, em santidade, em obediência, sabendo quem é o Deus que servimos. Pois estamos rodeados de tanta informação que elas estão oferecendo opções de fé, mas só através de Jesus e o Espírito Santo é que temos a resposta e a direção para os nossos dilemas. Afirmo isso pegando como exemplo José e descrevendo algumas situações pontuais que viveu. Foi provado ao extremo, mas continuou fiel ao Senhor, pôs a sua fé em ação. Iniciou sua carreira de aperfeiçoamento quando, aos 17 anos, foi pego pelos seus irmãos. Arrancaram sua túnica, pegaram e lançaram-o num poço vazio e seco. E ao pensarem em matá-lo, seu irmão Ruben não o deixou, mas, ao avistarem uma caravana de ismaelitas que passavam pelo lugar, venderam seu irmão por 20 moedas de prata. Após isso, José, ainda jovem, foi levado ao Egito, vendido a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Ao chegar na casa de Potifar, foi-lhe dado instruções precisas sobre suas obrigações. Tudo que José colocava à mão, a bênção do Senhor era manifesta. Tudo prosperava, tanto na casa quanto no campo. Mas um dia, teve um dos testes mais difíceis dentro dessa casa, pois a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, a ponto de convidá-lo a se deitar com ela, como descrito no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 7. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas observe a resposta de José a ela, descrito em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Seus olhos continuavam no Senhor, em honrar sua presença e sua santidade. Mas a rejeição ou o não de José, a mulher de Potifar, a fez ter uma atitude desesperada que acabou, mesmo José se recusando,
o levando a ser culpado por tal ato de desacato, sendo lançado na prisão real. Portanto, passou pelo primeiro teste de lealdade e fidelidade ao Senhor, nosso Deus, e ao Senhor que ele servia. E mesmo na prisão, a presença do Senhor estava nele. Tendo algum tempo ficado lá, o Senhor o colocou como responsável daquele lugar, pois tudo que colocava a mão prosperava, e a bênção do Senhor era sobre o lugar. E fora essa bênção, o Senhor começou a usar José para discernir sonhos, pois onde há o Espírito do Senhor, a manifestação do sobrenatural sempre ocorrerá. Sendo usado para discernir os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe, ao serem enviados para julgamento, tudo aconteceu conforme disse. Mas aquele que foi restituído seu cargo, no caso o copeiro-chefe, não lembrou de José naquele momento, pois tudo tem o seu tempo determinado. E o Senhor estava ensinando mais esse princípio a José, pois seus dons e a presença do Senhor estava sendo aperfeiçoada na sabedoria em tratar, organizar e discernir tudo conforme a vontade dele. José não sabia mais qual a sua vontade, tamanha a entrega diante do Senhor, pois, como escravo, ele sempre foi livre, pois sabia quem era o Deus que ele servia e quais os benefícios desse entendimento. Se passaram 2 anos deste acontecimento, e José continuou se dedicando à prisão e a fazer a vontade do Senhor. E nesse ano, Faraó teve um sonho que ninguém soube discernir. Foi aí, então, que entrou o tempo de Deus. E o copeiro-chefe lembrou de José. E ao ser levado diante de Faraó, deixou o Senhor revelar o que aquele sonho dizia, a ponto de falar todos os detalhes de como resolver o problema, pois a sabedoria que vem de Deus é mais hábil que a sabedoria humana. José ainda disse que ele teria que arrumar uma pessoa que soubesse como fazer tais designações, e Faraó ouviu, observou e afirmou, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 38 e 39. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Assim, após essa indagação, ele colocou José como governador de todo o Egito, como descrito no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 40 a 43. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino e pôs colar de ouro em seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Quero concluir dizendo que, se entendermos o que é viver na dependência do Espírito Santo e deixar o Senhor controlar todas as nossas atitudes e emoções, assim como José, tudo aquilo que passamos será passado e nada poderá impedir do Senhor nos abençoar. E não haverá mais ninguém dizendo estar escravo de suas próprias vontades. E quando digo abençoar, é fazer com que as nossas mãos multipliquem, frutifiquem e prosperem em tudo que fizermos. Pois, onde estivermos e o que colocarmos as nossas mãos, tudo será abençoado. José venceu a rejeição, a frustração, o ódio, o medo, a traição, o descaso, a tentação, as ofertas, a escravidão, as acusações, e esperou no Senhor e continuou buscando e se aperfeiçoando nele. Não quis apressar nada, se manteve na posição, ouviu e cumpriu as ordens do Senhor. Mas venceu tudo por amor, lealdade e fidelidade ao Senhor, pois suas atitudes estavam sempre embasadas em não desagradar a Deus, desonrar o seu nome e não desobedecer os seus princípios. Assim façamos nós, neste tempo,
não tão diferente do de José, pois tudo o que ele passou, vivemos isso hoje. Nossa escolha define nossa continuidade. José escolheu honrar ao Senhor em tudo, porque estava dependendo de sua presença. E foi reconhecido por Faraó exatamente por deixar ser dirigido pelo Espírito do Senhor. E, aos 30 anos, foi colocado como governador do Egito. O que te impede de ser totalmente dirigido, ensinado, aperfeiçoado e instruído pelo Espírito Santo do Senhor? Hoje, o Senhor nos chama a essa verdade. O Espírito Santo é o condutor deste caminho, revelado por Cristo, e o nosso comprometimento com as pessoas para levar esta presença aonde estivermos. Permita viver esta profundidade na dimensão dessa glória e na direção dessa palavra, pois o Senhor é contigo e basta você ser com Ele em tudo que fizer. Lance fora o medo e viva como José, dependendo somente do Senhor e praticando seus princípios e sua palavra. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pela sua presença e pelo seu amor. Obrigado pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias, entregarmos estas primeiras horas a ti, Senhor. Como somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado por mais este dia e consagramos este dia, consagramos tudo aquilo que nós formos fazer, consagramos tudo diante de Ti, para que o Senhor, através do Santo Espírito de Deus, nos conduza em tudo, nos dirija em tudo, nos dê a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a destreza, nos mostrando tudo o que temos que fazer e como nós temos que fazer, pois tudo é revelado através de Ti, em Ti e por Ti, Senhor. Então, que o Senhor faça e cumpra e estabeleça o seu querer em mais este dia. Despedace, destrone, desfaça todo tipo, Senhor querido, de engodo, Senhor, do inimigo, ou até mesmo, Pai, aquilo que nós achamos, arranca de nós, Pai, o nosso orgulho, a nossa soberba, a ganância, a cobiça, a arrogância, para que o Senhor domine em nós e faça de nós aquilo, Pai, que o Senhor quer que sejamos, Pai, neste tempo e principalmente neste dia. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti. Obrigado pelo Seu Santo Espírito estar nos conduzindo e nos levando para aquilo que o Senhor tem preparado para nós em mais este dia. Muito obrigado. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho, de São Paulo, capital. Que Deus te abençoe grandemente.